Algumas pessoas, como os ilhéus de Andaman, uma comunidade que vive no Golfo de Bengala, os veem como tochas acesas lançadas ao ar por espíritos da floresta. Outros, como alguns aborígenes australianos, pensam que são bastões flamejantes montados por xamãs. Se você perguntar a um astrônomo, porém, ele lhe dirá que um cometa é um grande objeto feito de poeira e gelo que orbita o Sol. Indiscutivelmente, um dos objetos espaciais mais famosos desse tipo é o Halley, que deixou um grande impacto na nossa história e o entendimento dessas misteriosas estrelas cadentes. Quando passou pela Terra em agosto de 1835, por exemplo, foi responsabilizado pelo incêndio na cidade de Nova York, que seguiu por várias noites. Ao mesmo tempo, os índios Seminole, na Flórida, viram a longa cauda dele e acreditaram que era o dia em que perderiam sua independência. O Halley voltou em 1910 e muita gente, mais uma vez, o viu como um sinal de azar. Em Chicago, as pessoas fizeram de tudo para proteger suas janelas da perigosa cauda do corpo espacial. Outras compraram todo tipo de dispositivos, como guarda-chuvas ou máscaras de proteção contra cometas. Mas o que há de tão intrigante nesse objeto do espaço? Como é que ele aparece ao redor da Terra de vez em quando? E o mais importante, ele é realmente perigoso? O Halley é o que os astrônomos chamam de cometa periódico, pois nos visita a cada 75 anos ou mais. Em raras ocasiões, alguns sortudos conseguem vê-lo 2 vezes na vida. Ele passou pela Terra pela última vez em 1986 e espera-se que volte em 2061. Apesar desse retorno programado, sua órbita não pode ser prevista com precisão. Isso se deve, em parte, aos processos químicos que acontecem dentro dos cometas. A órbita do Halley também pode mudar devido a interações aleatórias com outros planetas e objetos espaciais no nosso sistema solar. Seu nome oficial é 1P/Halley e foi dado pelo astrônomo inglês Edmund Halley. Foi ele quem estudou os relatos de um cometa se aproximando da Terra em 1531, 1607 e 1682. Com base em seus cálculos, concluiu que essas 3 ocorrências foram de fato o mesmo objeto que retornou várias vezes. Ele também previu seu retorno em 1758. A descoberta do Halley também apontou que alguns cometas, como este, orbitavam o Sol, mas sua jornada não era circular. Se você olhar em 2D, a órbita do Halley se parece com um fio elíptico pendurado na nossa estrela. Infelizmente, o astrônomo não viveu para ver o retorno corretamente previsto, mas deixou seu nome no corpo espacial. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o primeiro avistamento do Halley foi em 30 de março de 239 a.C. Os astrônomos asiáticos registraram isso nas crônicas de Shi Shi e Wen Xian Tong Cao. Mas outro estudo afirma que podemos tê-lo avistado pela primeira vez ainda mais cedo do que isso, durante os tempos dos gregos antigos. Escritos desse período relataram um enorme meteoro que caiu no norte da Grécia, deixando a população local perplexa. Isso logo se tornou uma das atrações turísticas mais populares do mundo antigo. Mas os autores também notaram um cometa no céu no momento em que o meteoro caiu. Eles descreveram ainda o fato de que o objeto espacial incomum permaneceu no céu por cerca de 75 dias. O próprio Shakespeare parece ter escrito sobre o Halley em sua peça Júlio César por volta do ano de 1600. Neste trabalho, ele incluiu uma frase agora famosa, falando de cometas como sinais incomuns, dizendo: "Os próprios céus resplandecem". Essa não foi a última vez que escritores famosos sentiram uma certa conexão com esse objeto. Mark Twain chegou a dizer em 1909: "Eu cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele virá novamente no próximo ano e espero ir com ele". Surpreendentemente, Twain morreu em 21 de abril de 1910, um dia depois que o Halley emergiu de trás do outro lado do Sol. Demos uma olhada melhor no cometa quando ele passou por nós em 1986. Várias espaçonaves foram enviadas na direção dele para coletar amostras de sua composição. Essa frota de naves espaciais, apelidada de Halley Armada, voou nas proximidades, uma delas tirando várias fotos do núcleo do cometa pela primeira vez na história. Também tínhamos telescópios muito melhores para observá-lo enquanto passava por aqui. Com base nos estudos atuais, há pouca ou nenhuma chance de que o Halley possa realmente representar algum perigo para o nosso mundo.
A maioria das coisas ruins associadas a ele era apenas invenção. Melhor ainda, os cometas em geral podem ter possibilitado a vida na Terra. Especialistas acreditam que no início da história do nosso planeta, colisões com esses corpos espaciais trouxeram uma quantidade significativa de água para cá, o que ajudou a formar nossos oceanos. Os cometas também podem ter nos presenteado com o material orgânico necessário para a formação da vida. No entanto, não os confunda com asteroides, que são pequenos corpos rochosos do espaço que também orbitam o Sol. Os cometas são compostos mais de amônia congelada, metano ou água, e contêm apenas pequenas quantidades de material rochoso. Por causa de sua composição, às vezes são apelidados de bolas de neve sujas. E são feitos de 4 partes: um núcleo, uma cabeleira, uma cauda de poeira e uma cauda de íons. O núcleo é a maior parte de sua massa total. Existem mais de 3.000 cometas que conhecemos, mas os astrônomos pensam que pode haver até 1 bilhão deles em nosso sistema solar. Um brilhante o suficiente para ser visível da Terra sem a ajuda de um telescópio é chamado de grande cometa, que pode ser visto a cerca de cada 10 anos. As pessoas viram outros por milênios. No entanto, os cientistas concluíram que, como eles liberam muito material cada vez que orbitam perto do Sol, sua vida útil pode ser de apenas milhares de anos. Se você comparar isso com a idade do Sistema Solar, que é de 4,6 bilhões de anos, é um número relativamente pequeno. Como esses corpos espaciais ainda estão presentes no Sistema Solar hoje, deve haver uma fonte deles em algum lugar lá fora. Caso contrário, todos teriam desaparecido há muito tempo. Outro famoso é o chamado Hale-Bopp, que chegou muito perto da Terra em janeiro de 1997. A última vez em que foi visto perto do nosso planeta antes disso foi durante a Era do Bronze, em 2000 a.C. Este cometa é muito maior e mais espetacular que o Halley. Seu núcleo se estende por até 40 quilômetros de diâmetro e pode ser visto daqui a olho nu. O Borrelly foi o segundo a ser estudado de perto por uma nave espacial. A Deep Space 1, da NASA, se aproximou em 2001 e deu aos cientistas um relatório detalhado do núcleo negro dele. Este cometa é aparentemente assimétrico, mas o motivo de sua forma incomum ainda está em debate. O Halley parece ter se formado na nuvem de Oort, nas bordas externas do Sistema Solar. Mas dizem que o Borrelly vem de uma nuvem gelada de rochas para lá de Netuno, que é chamada de Cinturão de Kuiper. O Hyakutake nos deu um grande show quando passou a apenas 15 milhões de quilômetros daqui, em março de 1996. Ele parecia um respingo azul gelo com uma tênue cauda de gás. E também surpreendeu os astrônomos, pois produziu raios-x 100 vezes mais intensos do que os cientistas haviam previsto. Uma nave espacial chamada Ulysses passou pela cauda de Hyakutake em maio de 1996, relatando que tinha pelo menos 570 milhões de quilômetros de comprimento. Isso é o dobro do tamanho da cauda de qualquer outro cometa conhecido. O Wild 2 foi examinado pela espaçonave Stardust, da NASA, em 2004. A sonda conseguiu voar a 235 quilômetros do núcleo dele, dando-nos algumas das melhores imagens de cometas até hoje. Foi também a primeira vez que obtivemos amostras de partículas de poeira de um desses objetos. A preciosa carga voltou à Terra em janeiro de 2006. Seu objetivo era verificar as condições sob as quais o Wild 2 e o Sistema Solar, aliás, se formaram bilhões de anos atrás. Ele tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro e é coberto de crateras e falésias. Descobrimos o Kepler 22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler 22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados, até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler 22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam:
Tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler 22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler 22, a estrela de Kepler 22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler 22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler 22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler 22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler 22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler 22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície.
Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler 22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler 22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não, e se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler 22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler 22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler 22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler 22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada. O espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada.
Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares, aí só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma:
Uma estrela menor, com menos massa, rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente, e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul.